Oh, glórias, paz do Senhor, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui poderosa para nós meditarmos. Se encontra aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. Eu vou ler para os irmãos, porque é preciso nós lermos a palavra do Senhor, ela tem que ser lida, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso, que muitas vezes falam um versículozinho ou outro, mas não se lê a palavra toda para que haja assim um entendimento sobre toda a palavra, né, irmãos? Então, é bem isso. Eu vou ler aqui para os irmãos, e diz assim a palavra. Hoje eu estou com as minhas vistas um pouco melhor, fica mais fácil. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades encheu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem os tão poucos de lá para cá. E disse-lhes ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, né? E, pois, tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhes Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão. E então, ainda assim, ainda que alguns dos mortos o ressuscite. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra, né, que o próprio Senhor Jesus fala em parábolas, né, irmãos? Aqueles que estavam ali ouvintes, para que temessem e crescem que existe tanto o céu como existe o Hades, né, que é chamado de inferno, né, irmãos? Então, aqui não foi os discípulos que falou essa parábola, mas o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, né? Aquele que pode todas as coisas, irmãos. Então, se ele fez essa parábola, falou desse apanhado aí de que houve, né, irmãos? Então, olha só, na verdade, quem falou tem a verdade, né, irmãos? Então, para aqueles que são duvidosos se verdadeiramente existe céu
o inferno, essa daqui é a melhor passagem de credibilidade que isso existe, irmãos. Então, aqui, aquele homem era riquíssimo, né? Tinha de tudo do bom e do melhor, comia-se do bom e do melhor, da sua mesa sobejava, caía até ao chão as migalhas. E aquele homem que estava ali a mendigar, ele estava ali, ele veio para testar aquelas pessoas ali empoderadas, para ver se elas eram humildes, se elas eram boas, mansas, né? Pessoas agradáveis, pessoas cooperadoras, pessoas benditas. Na realidade, irmãos, aquele homem estava pouco se lixando para Lázaro. Acho que ele nem percebia Lázaro ali. Talvez o visse porque incomodava por conta que até os cães lambiam as suas chagas, né, irmãos? As suas feridas. Mas quantas vezes ele comendo ali, via que aquele homem estava faminto e ele não teve um pingo de misericórdia sequer, irmãos. Aí ele via aquele homem passando dores, sentindo, se coçando e tudo. Ele nada fez para amenizar aquele sofrimento. Ele não mandou nenhum dos seus servos ali, porque ele talvez não quisesse pôr as suas próprias mãos, mas ele poderia mandar fazer curativos ali ou fazer alguma coisa pela vida daquele homem. Nem alimentar aquele homem ele dava, ele sobejava da mesa dele, ele que fosse lá e catasse as coisas que ele jogava fora, porque não quer dizer essa mesa que ele estaria comendo aqui e o Lázaro ali embaixo da mesa dele pegando. Não, irmãos, não é isso, porque aquele homem nessa condição de estar de roupa de púrpura, roupas de linhos finíssimos, ele não deixaria jamais encostar aquele homem ali fedorento, sujesmundo, cheio de feridas ali, não, com cachorro e tudo. Não, essa mesa que ele fala, que caía assim as migalhas, é o que sobrava, né, que ele mandava jogar, talvez aos porcos, e nem, às vezes, ele tinha que ir lá para poder tentar ver se conseguia pegar daquilo que talvez fosse jogado, lançado aos porcos, aos bichos, para comerem aquela comida, irmãos. Verdadeiramente, ele não estava ali debaixo da mesa dele, jamais aquele homem deixaria, né? Se nojaria, não deixaria entrar, chamaria os servos para poder distanciar. Não é bem isso, não. Eu, pelo menos, interpreto dessa maneira, que era aquilo que sobrava daquelas guloseimas, daqueles pratos maravilhosos, daquelas comidas ali, aquilo que se juntava e com certeza levava em bacias os que sobravam, para poder despejar ali aos porcos, jogar no lugar do lixo ali, e ele ia lá e catava, irmão. Pelo menos eu imagino que seja dessa maneira, né? Porque aquele homem não ia deixar um homem, né? Mas ele sabia da existência, porque ele sempre via, quando ele de certo abria aquela janela dele ali para respirar um ar, ele via aquele homem ali catando as coisas do chão que talvez tivessem. Entendeu, irmãos? Eu entendo dessa maneira. Então, e ele via que aquele homem ali era sujo, fedorento, cheio de feridas pelo corpo, roupas rasgadas, né, irmãos? Então, ele via sim, só que nada ele fez. Talvez ele até ignorasse, né, irmãos? Quantas pessoas não ignoram certas pessoas porque vê-las maltratadas, mal vestidas, com o cabelo não pranchado, ou com os lábios no batom, com os olhos pintados, ou as unhas enormes pintadas. Existe uma série de situações aí que outras pessoas, porque às vezes teve um recursozinho ali, nem é tanto não como esse homem, poucos recursos, mas deu para poder botar suas unhas gigantes, deu para botar seus cílios enormes,
né, seus colares, suas roupas muito bem colocadas, coladas, bonitas, elegantes, né, seus saltos muito bem elevados, aquelas coisas. Quando vê um outro bem simples, é assim, realmente os diminui, né? Se mostra que é superior, engrandecidos. Isso acontece nos nossos dias, irmãos. Não só foi ali no tempo de Lázaro e o rico, não. Isso daqui está retratando toda uma história, toda uma vivência nossa mesma. E não pense que é lá nos palacetes, não, porque lá já existem essas coisas mesmo. Eu estou falando daqueles que pouco tem, né? E já se engrandece com pouco que tem, né, irmãos? Eu estou falando dessas coisas, dessas pessoas, né? Que nem são tão poderosas assim. Eu estou falando daqueles que ainda têm até pouco, e dentro desse pouco ainda querem se enobrecer, se engrandecer, né, irmãos? Se tornar superior, se envaidecendo, né? E muitas vezes não tem compaixão daquele que está passando por algum tipo de necessidade, né? Ou mesmo assim quer envergonhar aqueles que têm poucos, né, irmãos? Irmãos, existem gente de todos os tipos, só que aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos garante que aquele homem, ele morreu. Todos morrem, tanto aquele que não tem como aquele que tem, né, irmãos? E aquele homem chegou a vez dele, ele morreu. E quando ele se deu conta, ele estava no Hades, ele estava lá precisando de uma gota sequer de água para poder ali aliviar a secura dos seus lábios, da sua língua. Por quê? Porque não tinha água naquele lugar. Porque ele diz aqui que ele estava em chamas, né? E ele, ali vendo o que ele passava, ele viu o quanto que estava em gozo Lázaro ali junto de Abraão, e ele desejou pediu e rogou ali a Abraão de que tivesse misericórdia, mudasse um dos mortos até com seus cinco irmãos, porque eles com certeza se arrependeriam, né, daquilo que estavam fazendo, porque talvez eles fossem também tão soberbos ou até mais do que a próprio rico que tinha morrido, né, irmãos? Então, ele ficou, aquele homem, ele sentiu pelos seus próprios irmãos, ele não queria que os seus irmãos vivessem aquilo que ele estava vivendo, irmãos, né? Porque tamanha era a tormenta, por mais que ele nem fosse muito afeiçoado a seus irmãos, mas ele não desejava que nenhum deles viesse a estar ali naquela situação que ele se encontrava, e ele pediu, por favor, eu te peço. Aí só que Abraão fala a eles aqui, mas se eles mesmo não foi enviado Moisés e os seus profetas, que eles o acreditem nele, né? Que eles os ouçam, né? Aí ele disse, não, meu Senhor, eles só vão se arrepender se for um dos mortos lá, porque senão, tipo assim, ele estaria vendo que eles viriam também para aquele mesmo lugar, né, irmãos? Então ali até ele se compadece de seus próprios irmãos. Mas Abraão disse, não, existe esse abismo, essa distância. Se eles não quiserem, então não vai ter como, né, deles conseguir, né, se eles não se arrependerem pelo que eles estão ouvindo dos profetas. Né? Então ele deixou bem claro, né? Então aquele homem ali realmente estava no Hades, no inferno, né, irmãos? Então vamos nós também nos observar como está a nossa situação, nosso comportamento, como verdadeiramente nós estamos, se não estamos sonegando algo a alguém, né, irmãos? Como estamos diante do Senhor, né? Então essa é a palavra, tem muito mais para falar, mas o tempo é curto, né? Essa é a palavra, eu gostaria que os irmãos meditasse na palavra, né? Se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho de notificação e pudesse passar para o máximo de pessoas possível, amém?